Então agora, para fechar esse tópico, tá? Para fixar de forma melhor tudo que nós vimos aqui, a gente vai fazer uma revisão mostrando como seria esse ajuste diretamente em um protótipo, em uma tela que poderia simular o ventilador. Chamando a atenção que a cada máquina eu tenho um display diferente, mas a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente fez até agora. Bom, então para fixar de uma forma melhor o que nós discutimos agora sobre ajuste de variáveis, de parâmetros ventilatórios, nós vamos observar esta tela de um ventilador. A gente tirou aqui a marca, etc., porque cada máquina ela vai ter um display diferente. Cada máquina vai ter o seu controle, o seu dial de controle localizado em uma posição. E aí tem algumas máquinas onde é touchscreen que você nem vê todos os controles. Isso aí vai depender do seu equipamento e não tem problema, porque tem um manual lá mostrando onde está cada controle. Então vamos utilizar esse exemplo aqui. Nós falamos de algumas variáveis. Das variáveis que nós falamos de pressão de pico, que no caso aqui está representada por delta de pressão, que seria a diferença da PIP e a pressão de pico. Então aqui vai me dar o valor indireto da pressão de pico. Tempo inspiratório, frequência respiratória, PIP, sensibilidade e fração inspirada de oxigênio. Então vamos fazer um rápido, um resumo do tipo, o que é isso, o que é isso, para a gente consolidar, alicerçar o que nós discutimos há pouco tempo. Então vamos lá. Vamos começar pela frequência respiratória. Nós falamos o quê? Frequência respiratória, ajuste entre 12 e 16, porque é o meu parâmetro mais fisiológico possível. Então, vou ajustar aqui minha frequência respiratória dentro desses valores, certo? PIP, nós falamos o quê? Uma PIP entre 5 e 8 centímetros de água não era lesivo. Então, vamos ajustar aqui a nossa PIP entre 5 e 8, em alguns casos a 10, e como eu já falei, pode chegar a valores bem maiores que esse. E o motivo do ajuste da PIP, já tinha discutido aqui, manter-se alvéolo aberto, aumentar a área de troca do gás. Sensibilidade é aquele parâmetro que vai permitir iniciar a inspiração. Nós falamos aqui que eu tenho uma sensibilidade a fluxo e sensibilidade à pressão. No caso desse ventilador, nós podemos observar aqui, olha, sensibilidade está em quê? Litros por minuto, ou seja, estou com a sensibilidade a fluxo. De forma geral, a gente vai ajustar uma sensibilidade aqui para início de 4 litros por minuto. É uma sensibilidade que nem provoca um disparo com uma grande facilidade e nem aumenta muito o trabalho da musculatura respiratória do meu paciente. Fração inspirada, veja que ele começa aqui com uma fração inspirada de 21%, é a fração inspirada de oxigênio e pode ir até quanto? Até 100%. Lembra o que a gente falou? Eu vou precisar ajustar uma fração inspirada, manter uma fração inspirada de oxigênio suficiente para que a saturação periférica de oxigênio do meu paciente se mantenha em torno de 92 acima. E aí, aqui vamos para tempo inspiratório. O tempo inspiratório é ajustado de acordo com o modo ventilatório que nós vamos utilizar. Vamos discutir modo ventilatório na próxima aula. Mas já antecipei que esse tempo inspiratório ele vai variar a princípio de 0,8 a 1 segundo. Então, esse ajuste de tempo inspiratório ele precisa ser analisado depois nas curvas, na curva de fluxo e na curva de volume, para que eu avalie se esse tempo não está muito curto ou se esse tempo não está muito elevado. E o delta de pressão? O delta de pressão é a diferença entre a pressão de pico, que na aula eu preferi falar de pressão de pico, porque boa parte dos ventiladores utilizam esse termo, pressão de pico, Mas o delta de pressão é a diferença entre a pressão de pico e a PIP. Então, no nosso caso, nós ajustamos o quê? Uma PIP de 5 centímetros de água. Quando eu ajustei uma PIP de 5 centímetros de água e ajustei um delta de pressão de 15 centímetros, o somatório dos dois resultou na pressão de pico, que seria 20 centímetros de água.
Caso eu tivesse uma máquina onde aqui, onde está escrito delta de pressão, não estivesse delta pressure e sim pressão de pico, o valor que iria ajustar aqui seria quanto? 20 centímetros de água, porque estaria ajustando direto a pressão de pico. 20 menos os 5 da PIP que eu ajustei, eu teria quanto? Um delta de 15 centímetros de água. Então, de forma resumida, nós revisamos todos os parâmetros que nós ajustamos na aula de ajuste de parâmetros, ajuste das variáveis ventilatórias. Ok?